Você quer de mamãe de você, mãe? Apaga aí, não. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre mais uma matéria da teologia, que é a angiologia, tá? Esse é um estudo mais rápido, porque os anjos, eles têm uma função que a gente não vai ver os anjos trabalhando. Bom, angiologia, a doutrina dos anjos. A teologia sistemática nos ensina sobre os anjos. Os anjos, seres criados por Deus para fazer a vontade de Deus. Os anjos não devem ser adorados, não devem ser reverenciados. Os anjos têm o seu papel muito importante na obra de Deus, mas são seres espirituais. Vamos lá. A angiologia, a doutrina dos anjos. A doutrina dos anjos. Irmãos, poucas pessoas falam sobre essa doutrina. Isso não interfere na nossa salvação. Quero deixar bem claro que a doutrina, você saber sobre os anjos ou não interfere na sua salvação. Mas tem muitas pessoas que têm dúvida acerca desse assunto, tá bom? A angiologia é a matéria que estuda sobre os anjos. A importância da nossa crença sobre a pessoa e ações dos anjos consiste no primeiro fato, que eles, confirmados na obediência de Deus, terem sido designados como espíritos ministradores, em benefício daqueles que hão herdar o reino do céu. Então, os anjos trabalham em favor das pessoas que vão herdar o reino do céu, conforme Hebreus, cadê meu marca-texto? Conforme Hebreus, capítulo de número 1, versículo 4, tá? Depois, porque eles até caíram, e Satanás, no princípios, terão um papel decisivo nos eventos futuros, e terão um lugar no futuro. Os anjos são protagonistas de grandes eventos nas Escrituras, no cumprimento de funções e atividades, e a sua submissão e obediência ao Deus Todo-Poderoso, conforme Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Diz assim: Bendito seja o Senhor e os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e obedecem a sua palavra. Do Gênesis ao Apocalipse, a atividade angelical são intensa. Os anjos são citados cerca de 300 vezes na Bíblia, tá? A palavra anjos no hebraico é malak e no grego é ângelos, tá bom? Os anjos são criaturas criadas por Deus, são seres celestiais que foram criados do nada pelo poder de Deus. Eles foram criados perfeitos para habitar a eternidade no céu. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, mediante a sua palavra, foram feitos os céus e a terra e todo o seu exército de anjos, conforme Salmo 33,
versículo de número 6, que diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, pelo sopro da sua boca, o exército deles. Então, existe um exército de anjos no céu, conforme Salmos, tá? As coisas invisíveis que estão no céu e visíveis que estão na terra, tudo foi criado pelo Senhor Jesus Cristo, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Não sabemos com exatidão a época que os anjos foram criados, porém temos conhecimento que eles existem há muito tempo. Os judeus acreditavam que os anjos eram seres eternos, incorpóreos, dotados de grande luminosidade e pureza. Nunca ficava doentes, nunca morria e nunca dormia e nem comia. E tampouco estava sujeito aos infortúnios que afligem a humanidade. Deus rege o universo com poder absoluto e os anjos, a serviço de Deus, agem em obediência à palavra de Deus. Salmo 103, versículo 20 ao 21. Diz assim: Salmo 103, do 20 ao 21. Bendito seja o Senhor e os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem. Bendito seja o Senhor e todo o seu exército, ministros seus, que fazem a tua vontade. Ou seja, os anjos foram feitos para fazer a vontade de Deus, tá bom? Vamos lá. Os anjos são criaturas superiores aos homens em poder, tá? Apesar dos anjos serem seres celestiais, perfeitos, puros, poderosos, eternos, eles reconhecem que são criaturas, são seres criados, tá? E não admite ser adorado pelo homem, porque somente Deus é digno de ser adorado. Tem pessoas que ficam clamando pelos anjos. Você vê igrejas falando, desceu um anjo aqui no meio de nós. Aí o povo começa a glorificar, começa a dar glória a Deus. Você pode falar que Jesus salvou, que Jesus libertou, que Jesus morreu na cruz, ninguém dá um glória. Mas na hora que você fala que um anjo desceu naquele lugar, as pessoas começam a entrar naquele mistério todo doido. Amém, irmão? Que Deus te abençoe você. Vamos lá, Apocalipse capítulo de número 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10. Hoje nós estamos estudando angiologia, tá? A doutrina dos anjos, para quem está entrando agora, tá bom? Os anjos são seres criados e não podem ser adorados. Porque eles não aceitam a adoração. Eles sabem para que eles foram criados, tá bom? Os anjos, nós não temos domínio sobre anjos, tá? O ser humano não pode ordenar o anjo fazer alguma coisa, porque ele serve à vontade de Deus. E eles trabalham em nosso favor, mas nós não vemos e também não podemos dar ordem a eles. Como nós vemos em muitas igrejas, pessoas falando, o anjo Miguel está aqui, o anjo Gabriel está aqui trazendo a mensagem. Isso é tudo mentira, tá bom? Não caia nessa, tá? Tá tudo fora da escritura, isso é heresia, tá bom? Se você acredita nisso, você foi condicionado a isso, aí você tem que quebrar essa crença, porque os anjos não são adorados e ele não fica aparecendo para as pessoas, tá bom? Os anjos não ficam aparecendo para ninguém, tá? A gente vê na história da Bíblia que os anjos apareceram em momentos decisivos nas Escrituras, tá? Como no nascimento de Jesus, o anjo apareceu para Maria, o anjo apareceu para José,
tá? Depois os anjos apareceu na ressurreição de Jesus Cristo. O anjo apareceu para libertar Pedro da prisão, mas o ser humano não tem nenhum domínio sobre esses seres, tá? Você nunca vai ver um anjo, tá? Se você vê um anjo, duvide. Porque se você vê um anjo, você vai ficar aterrorizado. Porque o anjo não é aquilo que você imagina. Um ser de asas, cheio de pena, não. Os anjos são seres poderosos, tá? São seres dotados de grande luz e eles não precisam de asa para voar, tá? Eles não são um homem misturado com asas de águia, tá? Os anjos, eles não precisam de asa para voar. Essa imagem que a gente tem de anjos voando, isso daí é uma conjectura humana, tá? Isso aí é coisa que o ser humano acredita. O ser humano começa a pensar e começa até a idolatrar os anjos, tá? Existem muitas religiões que invocam anjos, mas isso tudo é espíritos enganadores que veio para enganar as pessoas, tá? Apocalipse capítulo 19, versículo 10. E prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. E o anjo, porém, me disse: não faça isso, eu sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Em Apocalipse, João teve um encontro com um anjo e ele se prostrou diante do anjo para adorar, mas o anjo não permitiu ser adorado. Ele disse: olha, eu sou também um ser criado como vocês. Eu não fui feito para ser adorado. Os anjos não foi feito para serem idolatrados, nem adorados, nem invocados. Eles foram seres criados por Deus para exercer uma função para aqueles que hão de herdar o reino, tá? Vamos lá. Embora na Bíblia sejam descritos como varões, no Antigo Testamento a gente vê o anjo aparecendo para Abraão, nós vemos Jacó brigando com um anjo, que era o próprio Deus, mas aquilo era uma teofania, era o próprio Deus que vinha falar com o povo, tá bom? E aqueles anjos que foram em Sodoma libertar Ló daquela cidade que ia ser destruída, também era uma teofania, era o próprio Deus, tá bom? Vamos lá. Na realidade, eles não têm sexo, eles são assexuados. Então, os anjos não se reproduzem como seres humanos. Eles foram criados eternos e eles não se reproduzem, eles não aceitam adoração, mas eles têm uma função de ajudar aqueles que vão herdar o reino, tá bom? Em Lucas, capítulo 20, diz que eles não podem gerar. Em Lucas 20, 36, os anjos são espíritos diferentes dos homens, não estando limitados às condições naturais físicas. Então, eles são espíritos, tá bom? Vamos lá. Os anjos não possuem corpo carnal e material como forma humana, mas um corpo espiritual que é acompanhado de luz e glória celestial, conforme Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Os aspectos dos anjos que anunciou a ressurreição de Jesus era como um relâmpago. Eles eram brilhantes como um relâmpago. Tá bom? Mateus, capítulo 28, versículo 3. Os anjos aparecem e desaparecem quando eles querem, e se movimenta com uma velocidade incalculável. Porém, apesar de os anjos ser puramente espíritos, eles têm poder de assumir forma
de corpos humanos, para tornar visíveis no sentido do homem, que a quem Deus quer revelar o seu propósito, como Gênesis capítulo 19, onde Jacó brigou com um anjo. Os anjos não estão sujeitos à morte, são imortais, foram criados num estado perfeitos para viver eternamente. O anjo que apareceu no sepulcro de Jesus tinha um aspecto como um jovem, mas iluminado como um relâmpago. Embora tenha a existência de milhares de anos, eles não envelhecem, porque eles são eternos. Sobre a quantidade de anjos, a Bíblia diz que são milhares de milhares e milhões de milhões, conforme Daniel capítulo 7, versículo 10. Agora, a gente vai ver a classificação dos anjos, tá bom? Tem algumas classificações dos anjos. Quanto à classificação, existem várias graduações de autoridade entre os anjos correspondente às suas diferentes funções no céu. Alguns anjos desempenham funções de grande responsabilidade junto ao trono de Deus, cooperando na administração divina. Outros são encarregados de serviço de administração de Deus quanto o atendimento aos homens no mundo inteiro, servindo em favor daqueles que vão herdar a salvação. Arcanjo. A Bíblia se refere sobre um arcanjo. A Bíblia fala de um arcanjo e ele é descrito no livro de Daniel, na carta de Judas e Apocalipse capítulo 12, tá? A Bíblia não fala de arcanjos, vários arcanjos. A Bíblia menciona um arcanjo, tá bom? Miguel é mencionado como arcanjo, o anjo principal. Ele aparece como anjo protetor da nação de Israel. O nome Miguel, que significa que é semelhante a Deus, é como se fosse uma pergunta: quem é semelhante a Deus? Não diz que ele é semelhante a Deus, tá? Desde que Satanás desejou ser semelhante a Deus, o arcanjo Miguel, cujo nome traz a honra de defender a glória de pertencer só unicamente ao Senhor, é sempre citado no confronto com o diabo. A gente vê que na carta de Judas, ele contendeu com o diabo, mas não ousou pronunciar nenhuma maldição acerca do corpo de Moisés. E no capítulo 12, houve batalha de Miguel e seus anjos, e o diabo e seus anjos batalharam contra Miguel, mas não se achou mais lugar para eles no céu, tá bom? Conforme Apocalipse 12, do versículo 7 ao 10, e Daniel capítulo 12, versículo 1. De acordo com a Bíblia, Miguel é um dos primeiros príncipes. Daniel capítulo 10, versículo 13, o que sugere a existência de outros de destaque no céu. A maneira pelo qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus e eles são confiados a mensagem de Deus mais relevada de importância em relação ao reino de Deus, conforme Judas, versículo 9, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Daniel, capítulo 8, versículo 16, Daniel, capítulo 9, versículo 21, Daniel, capítulo 12, versículo 1 e Lucas, capítulo 1, versículo 19. Gabriel foi o portador da mensagem, que foi o portador da mensagem de Zacarias, que anunciou o nascimento de João Batista, tá? O precursor de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 1, do 11 ao 19. Foi também ele que trouxe a grande mensagem para a Virgem Maria, que ela haveria de dar à luz um filho, conforme Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 35. Daí tem outra classe de anjo, que são os querubins. Os querubins também pertencem
uma classe elevada dos anjos. Eles ocupam uma função muito especial, de grande responsabilidade na administração divina junto ao trono de Deus. A Bíblia afirma que Deus está entronizado entre os querubins. Deus habita entre os querubins, conforme Isaías 37:16, 2 Reis 19:15, eles são chamados de querubins da glória, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 5. Querubins são anjos que também têm um propósito redentores de Deus para o homem. Eles são descritos como tendo o rosto de leão, de homem, de boi e de águia. Imagine você ver um ser que tem 4 rostos. Um de leão, um de boi, um de leão, um de boi, um de homem e um de águia. Como se fosse uma águia voando. São seres que, se a gente ver, a gente vai ficar assombrado. Depois vocês podem pesquisar aí como seria um querubim, tá bom? Vamos lá. Isto sugere que eles representam a perfeição de criaturas, força de leão, inteligência de homem, rapidez de uma águia, serviço semelhante de um boi. Apocalipse capítulo 4, versículo 6 também demonstra esses anjos. E em Gênesis capítulo 3, versículo 24, foi a primeira vez que vieram o querubim à terra para proteger o acesso da árvore da vida no jardim do Éden. A grande importância dos querubins no conceito divino é observar no fato de que Deus ordenou que eles fossem feitos 2 querubins de ouro, numa só peça, para fazer parte do propiciatório que ficava em cima da Arca da Aliança, conforme Êxodo capítulo 25, versículo 19. É o lugar sagrado do culto divino no Antigo Testamento. Deus também mandou que fosse bordado querubins em obras-primas sobre o véu, que tinha o véu que foi rasgado de alto a baixo, tá bom? Conforme Êxodo capítulo 26, versículo 31. Bem como nas cortinas do tabernáculo. Então, os querubins simboliza que eles são aqueles que defendem a santidade de Deus, tá bom? Serafim é outra classe angelical. Conforme Isaías capítulo 6, ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins voavam sobre ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Tá? E um dos anjos pegou uma brasa de fogo e tocou nos lábios de Isaías para purificar o lábio dele, então ele passou a profetizar, tá bom? Pouco a gente sabe sobre eles. Segundo alguns estudiosos, eles constituem a ordem mais elevada dos anjos e caracteriza e distingue como um ardente amor para com Deus. A palavra serafim significa ardentes, ou aqueles que ardem em fogo, como muitos creem que Lúcifer era um querubim, a classe mais elevada dos anjos. O nome deles indica a alta patente. Serafim tem 3 pares de asa, com 2 voam, com 2 cobre o rosto e com outras 2 ele voa. Então, a gente vê que diante de Deus, com 2 asas ele cobre o pé, com 2 asas ele cobre o rosto e com 2 asas ele voa, tá bom? Eles sempre chamam uns aos outros dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É só essas informações que a gente tem na Bíblia sobre o serafim, tá? E também tem principados e potestade. Principados são poderes que a Bíblia
menciona como governos, domínio. A Bíblia parece ensinar que cada nação tem um anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar da mesma, conhecido como anjo das nações ou um principado, um pequeno estado independente cujo soberano tem um título de príncipe. Já a potestade é a própria autoridade constituída e aquele que tem poder para exercer certas funções. A Bíblia faz referência a dois tipos de potestade, as do céu e da terra. Potestades são poderes, tá? São governadores, são presidentes da terra, são potestades e principados da terra e também tem principados do céu, tá bom? Vamos lá. São governos humanos constituídos pelo próprio Deus em relação a principados e potestade. Anjos com autoridade e poder. Paulo ordena que colocamos armaduras espirituais, entretanto, em lutar contra os principados e potestade do mal. O apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados, potestade que habita nas regiões celestiais, ou seja, no céu ou dentro da nossa mente, tá bom? Vamos lá. Ou seja, dominadores invisíveis, hostes infernais da maldade, que se opõem ao governo humano, estabelecendo nas nações, manipulando para fazer o mal, são inimigos mortais da igreja e do Senhor Jesus Cristo na terra. A felicidade da igreja é saber que Cristo está assentado à direita de Deus acima de todo principado, poder, potestade, domínio, tudo que se nomeia nesse século e também no vindouro. Efésios capítulo 1, versículo 21, do 20 ao 21. O profeta Daniel também faz referência que havia um príncipe angelical sobre a Pérsia. Daniel capítulo 10, versículo 13. Também havia um príncipe angelical sobre o governo da Grécia. Daniel capítulo 10, versículo 20. Os judeus estavam sob a autoridade do principado do arcanjo Miguel. Alguns estudiosos acreditam que Miguel cuida especialmente de Israel, tá bom? Vamos lá, já estamos encerrando, tá bom? Era tempo de os judeus regressarem do cativeiro. Daniel se dedicou a jejuar pela volta. Depois de 3 semanas, um anjo lhe apareceu e deu como razão de demora que o príncipe ou anjo da Pérsia havia se oposto à volta do anjo Gabriel. Não deixava Gabriel trazer a mensagem para Daniel. E o anjo lhe disse que a sua petição para o regresso dos judeus não tinha quem apoiasse a não ser Miguel, o príncipe da nação hebraica. O príncipe dos gregos também não estava inclinado a favorecer a volta dos judeus. Entretanto, Miguel estava pelejando com aqueles mensageiros celestiais. Provavelmente Gabriel, para os judeus, retornasse para o cativeiro babilônico. A palavra no Novo Testamento para principados, poderes, referia a esses principados angelicais das nações, o termo usado também para os bons anjos, como anjos maus e anjos bons. Então, Deus tem anjos maus e Deus tem anjos bons. E todos os anjos, tanto mal e tanto bom, servem a Deus. Vocês sabiam que tanto os anjos maus e os anjos bons servem a Deus? Até os anjos maus, eles vão até onde Deus permite. A gente vê no livro de Jó que Satanás tocou, Satã lá, Ra-Satã, né? No livro de Daniel, de Jó, que foi escrito em aramaico,
O diabo lá, o Satã, ele só pôde mexer na vida de Jó até onde Deus permitiu. Então nós vemos que todos os anjos, a gente chama de demônio, né? Existe eu não acredito nessa queda de Lúcifer, essas coisas, mas existe uma vertente teológica que pegou o texto de Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14 e Apocalipse de número 12, e fez uma junção e deu a entender que existia um querubim ungido para proteger, que era vestido de pedras preciosas, era perfeito em seus caminhos, até que achou pecado nele, e o desejo dele era subir até os céus e ser semelhante a Deus, conforme Isaías, mas ali está se referindo ao Nabucodonosor e o príncipe da Pérsia, tá bom? Não tem nada a ver com seres celestial, tá? Ali Nabucodonosor andava pelo seu jardim suspenso, que eles chamavam de jardim de Deus, que tão bonito que era, entendeu? Aí tem que estudar um pouquinho mais profundo para chegar nessa conclusão, tá bom? Eu acho que é uma manobra teológica, entendeu? Você pegar textos, você pega os textos e montar a Bíblia, o livro que você pode fazer várias heresias, entendeu? Você pode acreditar que houve um querubim ungido, em Apocalipse diz que a sua cauda trouxe a terceira parte dos seus anjos na terra, mas Apocalipse é um livro totalmente simbólico, entendeu? E é muito difícil de interpretar. E você pegar o livro de Isaías e o livro de Ezequiel, que foram escritos em datas diferentes, em formas diferentes, você juntar eles e formar uma doutrina que Lúcifer caiu do céu e trouxe a terceira parte dos anjos, é isso que fizeram, tá bom? Isso que a gente aprende na igreja. A gente aprende isso na igreja. Mas eu particularmente acredito em outra coisa, tá bom? Eu não vou falar no que eu acredito aqui para vocês não acharem que eu tô falando heresias, tá? Então existiu essa manobra aí teológica para falar que existia um ser que domina, como se fosse um exército do mal lutando contra um exército do bem, mas todos os anjos, eles trabalham para Deus. Nós estamos falando de angiologia, irmão Mateus. A gente estamos falando de angiologia, tá? A gente já estamos no finalzinho falando sobre os principados, as potestades, que existem anjos bons e anjos maus, mas todos vêm da parte de Deus, tá bom? E tem uma crença no meio evangélico que crê que os anjos foi expulso do céu, a terça parte dos anjos foi expulso do céu. Sou cristão, irmão. Tem uma crença entre a maioria dos cristãos que existiu um querubim ungido que foi expulso do céu e ele trouxe a terça parte dos anjos junto com ele, que se tornaram demônios, tá? Mas se você for estudar os escritos originais, você vai ver que não é bem assim, tá bom? O negócio é bem mais profundo do que a gente aprende. A gente aprende superficialmente acerca dos anjos, porque isso não tem muita importância para nós, porque a gente não vai ver um anjo, tá bom? A gente não vai receber um anjo e muito menos o anjo desce na igreja, igual muitas igrejas. Eu vi aquele profeta Mirim esses dias aí
num vídeo aí, interpretando uma língua, dizendo que um anjo acabou de entrar no recinto. E as pessoas começaram a glorificar a Deus, mas nós vemos aqui que os anjos não podem ser adorados. E ele também não aceita adoração, conforme Apocalipse 19, no versículo 20. Entendeu? E existe muita confusão sobre os anjos. E existe outras vertentes de anjo nos livros apócrifos que tem outros nomes, tá? Mas eu estou falando só o que está na nossa Bíblia, na Bíblia protestante. Irmãos, é muito difícil você crer que um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, onipresente, eterno, santo, dotado de todo poder e sabedoria, ter um adversário. Entendeu? Satanás não é adversário de Deus. Ele trabalha para Deus. Entendeu? Ele trabalha para testar, para crivar os cristãos. A gente vê isso no livro de Jó, tá? Você vê que o próprio Satã lá, aquele Satã de Jó, não tinha nem escrito o livro de Isaías, nem o de Ezequiel, nem de Apocalipse. Entendeu? E como Satã foi expulso do céu e tem livre acesso para voltar no céu a qualquer hora. Ou seja, quando Adão e Eva pecou, a serpente também foi expulsa do Éden. E foi colocado um querubim para que ninguém mais entrasse no jardim para comer da árvore da vida. E como Satã tem acesso a Deus? Fica meio incoerente. Se no Gênesis ele foi expulso e virou a antiga serpente, que é chamado de diabo, Satanás, ele foi expulso do Éden junto com Eva. E como no livro de Jó ele tem acesso ao céu onde Deus está e ainda se comunica com Deus. Então existe uma incoerência entre esse assunto, tá bom? Mas essa é uma questão que não interfere na nossa salvação, isso não interfere em nada, tá bom? Você acreditar nisso ou não, não vai mudar nada na sua salvação, tá bom? Esse é um tema que eu estou trazendo porque muitas pessoas têm dúvidas sobre os anjos, entendeu? Os anjos apareceram desde o Gênesis até Apocalipse. É claro que existem, mas eles não são como nós imaginamos. As pessoas ensinam errado, a gente aprende errado, e daí foi passando de errado, você aprende errado, você ensina errado. Mas se você for parar para pensar, irmãos, todos os homens vão voltar para o céu. Todos os salvos em Cristo vão voltar para o céu. Irmãos, existe outra crença que nós somos os anjos que foram expulsos do céu. Que eu estou falando que é uma vertente, uma crença teológica que acredita que nós somos os anjos caídos, que Deus permitiu a gente vir para essa terra para ter oportunidade de servir Ele sem ver Ele, para a gente voltar ao nosso estado original. Isso eu acho bem mais coerente, porque pegar essa manobra religiosa, porque se a gente pegar o livro de Jó foi o primeiro escrito, entendeu? O primeiro livro da Bíblia não foi o Gênesis, foi o livro de Jó. E no livro de Jó, o diabo tinha livre acesso ao céu. E como ele tinha livre acesso ao céu se ele foi expulso do céu? Então, imagine que você é um anjo que por algum motivo que a gente não sabe, que Deus apagou da nossa mente, fomos expulsos do céu
estamos presos nesse corpo. Porque o apóstolo Paulo diz: como existe o corpo carnal, também existe o corpo espiritual. Quando a gente morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Se Deus deu o espírito, que é o que realmente nós somos, o espiritual nosso é o que vale na nossa vida. Então, tem duas crenças. Tem uma crença que acredita que existe milhares de anjos que foram expulsos do céu junto com o diabo, e também tem outra crença que acredita que nós somos os anjos que foram expulsos do céu e que Deus permitiu a gente descer nessa terra, encarnar nesse corpo mortal para crer nele sem vê-lo, para a gente seguir uma vida santa aqui nessa terra sem vê-lo, com esse corpo tendencioso, carnal. É como se Deus pegasse um corpo animal e um corpo celestial e fundisse, entendeu? Como se fosse a mistura de um anjo com animal e fundisse, e a gente estamos presos nessa terra até a volta de Jesus. E por algum motivo nós estamos aqui, para servir a Deus sem ver, pela fé. E alguma coisa, não sei se vocês já sentiram isso, que a gente não pertence aqui. Alguma coisa, às vezes você para pensar, você vê que realmente parece que a gente não faz parte desse mundo. E Jesus Cristo disse que nós não somos desse mundo. Se a gente fosse desse mundo, o mundo amaria o que é seu. Ué, aí fica aí essas duas vertentes. Você acreditando em uma delas ou não, não vai interferir na sua salvação, não vai interferir em nada. O negócio é crer em Jesus Cristo, crer que ele morreu, foi ressuscitado, tá bom? Subiu aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja, que são os seus santos. E a palavra anjo também se denomina, a palavra anjo lá no hebraico é malak, em grego é ângelos, e também se refere aos mensageiros de Deus terreno, porque no português é mensageiro, entendeu? Então nós também fazemos uma parte muito boa aqui nessa terra de levar a mensagem de Deus para as outras pessoas. Então nós somos como se fosse, entre aspas, anjos terreno, para anunciar o reino de Deus, tá bom? Essa crença que existe, essa vertente que acredita que nós somos os anjos caídos, que Deus por algum motivo permitiu que nós reencarnasse nesses corpos mortal para servir ele sem vê-lo, tem também uma coerência. Porque analisando o livro de Jó, que foi antes de antes do próprio livro de Gênesis, como Satã tem acesso ao céu se ele foi expulso do céu? Isso fica meio no bate, entendeu? No casa as ideias, entendeu? E nós vemos que ali ele tinha um poder limitado à vontade de Deus. Entendeu? Então, vamos lá. Então, para resumir, o número de anjos são milhares e milhares e milhões de milhões, conforme a Bíblia. Também tem uma classificação de anjos: arcanjos, querubins, serafim, principados, potestades, e são milhares de anjos que, conforme Hebreus, foram constituídos para trabalhar em favor daqueles que vão herdar o reino. É isso que eu posso dizer para vocês. Eu não vou dizer mais nada que a Bíblia não diz, tá bom? Saber sobre os anjos é bom? É bom, porque tem muita gente adorando o anjo, tem muita gente invocando o anjo, tem muita gente falando que está vendo o anjo,
E isso é tudo balela, tá? Tudo mentira, coisa da imaginação. Os anjos não são seres como a gente imagina, seres de asa que voa conforme a gente vê nos quadros, conforme a gente vê nos filmes. Eles são seres iluminados, que eles podem se transformar, eles não estão limitados ao tempo, ao espaço, e eles são eternos, entendeu? A gente vê na ressurreição de Jesus que apareceu como 2 jovens, que a aparência deles era de um relâmpago. Então, em Apocalipse também fala sobre a trombeta dos anjos, entendeu? Em Tessalonicenses fala ao soar a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, dado a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que tivermos vivos seremos transformados. A gente vê em Daniel, o anjo Gabriel, vindo trazer a mensagem, mas o príncipe da Pérsia lá não deixava ele passar, então Deus enviou o anjo Miguel para contender contra o anjo lá que não deixava Gabriel passar. Então a questão dos anjos fica muito superficial para nós, mas é evidente que eles estão nas páginas das Escrituras. Se estão nas páginas das Escrituras, eles existem. A gente vê ele aparecendo 3 anjos para Abraão, né? Um ficou com Abraão, 2 foi para Sodoma. A gente vê Jacó brigando com um anjo. A gente vê um anjo junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que parecia semelhante a um filho de um homem. A gente vê o anjo na cova dos leões com Daniel. A gente também vê o anjo anunciando o nascimento de João Batista, que é o anjo Gabriel, que o próprio Zacarias desacreditou da palavra do anjo, e o anjo Gabriel disse: olha, eu assisto diante de Deus, eu vivo diante de Deus, porque você duvidou de mim, você vai ficar mudo, até que tudo isso suceda. Daí quando João Batista nasceu, João ou Batista, na verdade o nome dele não é João Batista, ele é João o Batista, ele era conhecido porque ele batizava. E o nome João também foi transliterado, é Ioxanã ou Yohanan, conforme você consegue pronunciar, tá bom? E ele apareceu para Zacarias, depois apareceu para Maria, o anjo Gabriel também apareceu para José em sonhos, falando para ele ir para o Egito, depois apareceu para José de novo. Jesus, quando foi preso, Pedro cortou a orelha de Malco, e o próprio Jesus falou: não podia eu pedir ao meu pai que ele mandasse 12 legiões de anjos, ou seja, 72 mil anjos, para me defender? Então, a crença é que os anjos realmente existem, mas eles não aparecem na igreja como a gente vê as pessoas pregando por aí, irmãos. Tome muito cuidado com essas pessoas que falam que vê anjo, entendeu? É coisa da imaginação. Pode acontecer de um anjo aparecer para alguém em forma humana. A Bíblia tem um versículo que diz que às vezes a gente recebeu um anjo em casa e não percebemos. Mas é muito difícil, porque na Bíblia a gente vê os anjos aparecendo somente em eventos muito importantes, tá bom? Ele não vai ficar passando de igreja em igreja, entendeu? Mas eles têm um papel fundamental, conforme Hebreus disse, que eles trabalham em favor daqueles que vão herdar o reino, tá? E daí tem a Bíblia fala de arcanjo. O arcanjo, ele aparece no livro de Daniel, o arcanjo Miguel no livro de Daniel, na carta de Judas, em Apocalipse capítulo 12. Os querubins aparecem lá na Arca da Aliança, tá? Aparece também lá em
Em Apocalipse capítulo 4, quando João é arrebatado diante do trono de Deus, os querubins tinham rosto de leão, rosto de homem, rosto de boi e rosto de águia. E também no Antigo Testamento tem a menção desses anjos. E por fim tem os serafins que aparece no livro de Isaías, que está escrito no ano que morreu o rei Uzias, disse Isaías, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o serafim voava sobre ele, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, tá? E é isso. A Bíblia, a questão dos anjos não interfere na nossa salvação. Daí, como eu disse, e existe outra vertente, que é uma vertente muito pequena, que acredita que nós somos os anjos caídos, que por algum motivo Deus permitiu a gente reencarnar nessa terra para a gente servir Ele sem vê-lo, dando a oportunidade da gente voltar para o céu, tá? Então, você acreditando nisso ou não, isso não vai interferir na sua salvação, e essa doutrina da teologia sistemática, ela não interfere na sua salvação, na sua crença. Então, o que a gente tem que saber? Que os anjos existem, eles não aceitam ser adorados, eles não podem ser invocados pelos homens, tá bom? Os homens não invocam anjos, tá? A gente vê o anjo entrando na cadeia lá e tirando Pedro da cadeia, mas Pedro não pediu para ele ir, tá? A gente vê também no livro de Judas, o arcanjo Miguel, lá falando sobre o corpo de Moisés, contendendo com o diabo, né? E no livro de Apocalipse, falando que houve batalha no céu e batalharam o anjo Miguel e seus anjos, e também o dragão, a antiga serpente, que é chamado de diabo e Satanás. E os seus anjos combateram contra ele, e não se achou mais lugar no céu, e eles foram expulsos do céu. Eles dizem que foram expulsos porque tem um versículo que diz: sua cauda arrastou a 3ª parte das estrelas do céu. E quando se refere às estrelas, muitas pessoas falam que essas estrelas de Apocalipse são anjos, tá bom? E vamos concluir aqui? Tanto na antiga aliança, os anjos foram personagens importantes e continuam sendo os espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14. Do Gênesis a Apocalipse, os anjos de Deus atuam em favor do povo eleito. Agradecemos nosso bondoso Deus pela existência dos anjos eleitos, valorosos em poder, os quais nos ajudam, nos acompanham no nosso dia a dia, livrando de todo o mal. Conforme Salmos capítulo 34, versículo 7, vamos dar uma olhadinha no Salmo 34, número 27, e Salmo 91, versículo 11, o próprio Satanás citou para Jesus esse versículo, tá? Lembra que Satanás, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo disse: lança-te daqui, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Vamos aqui, Salmo capítulo 34, versículo 7, tá? E daí alguns creem que os anjos... Eu não sei de onde tiraram isso, irmão Fábio. Não sei de onde tiraram isso. Que os anjos ficam ao redor e os demônios ao derredor. Isso aí é uma coisa que as pessoas falam na igreja, tá? Vamos aqui ver aqui Salmo 34, versículo 7. Calma aí que eu preciso confirmar aqui o negócio da live aqui. O irmão Fábio,
O que que você crê, irmão? Você podia falar um pouquinho aqui para nós, ajudar na live, irmão? Porque eu tô falando apenas o que eu li sobre os anjos. Você deve ter um pouquinho mais de conhecimento. Você quer subir aqui para nos ajudar, irmão? Se quiser, entra aí para você falar um pouquinho, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa doutrina da teologia sistemática, porque eu não se apego muito nesses assuntos, porque eu procuro mais focar em doutrinas sobre salvação, redenção, arrependimento. Então, eu conheço meio que superficialmente esse assunto, entendeu? Se o irmão quiser nos ajudar, então, essa questão do anjo é meio complexa, né, irmão Fábio? A gente não tem muita informação. A gente tem o que a Bíblia disse, né? Mas eles é evidente que a Bíblia fala desses seres, que fala sobre arcanjo, arcanjo, pelo que eu li na Bíblia, por diversas vezes lendo a Bíblia, eu vi o arcanjo somente no livro de Daniel, na carta de Judas e no livro de Apocalipse. Eu conheço muito superficialmente esse assunto. Cadê? Vamos ver aqui. Salmo 34, versículo 7. Eu vou ler esse versículo aqui. Quem sabe o irmão Fábio pode falar alguma coisinha a mais. Eu só vou ler esse versículo aqui do Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. E o Salmo 91, versículo 11, diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que você não tropece nem numa pedra. Paz do Senhor, irmão Fábio, é o homem mais educado que eu já conheci na minha vida. Tá me escutando? Tô escutando, irmão. Graças a Deus. Amém. Amém, amado. E aí, o que você acha dos anjos? Você tá ensinando bem aí. Eu não tenho conhecimento muito também não acerca disso, porque, como você falou, você bem explicou aí que não tem muito informação, né? Informação que a gente tem, essas informações, né? Que começou lá Isso. no Éden, né? O serafim, o querubim, né? Para fechar o jardim do Éden. E depois aparece para Abraão. Jacó briga com um anjo também, que a gente acredita que é o próprio Deus, né? Sim. E tem as aparições dos anjos no livro de Daniel, lá com ele na cova dos leões também, Sim. no anúncio do nascimento de João Batista, no anúncio do nascimento de Jesus. Em Lucas diz, né, que um anjo consolava Jesus, né? Sim, sim, perfeitamente, Valdeci. Essas informações que eu tenho. E daí tem. E essa vertente, ô irmão, você já ouviu falar nessa vertente que alguns acreditam que nós somos os anjos caídos, que Deus, por algum motivo, permitiu que a gente encarnasse nesse corpo para ter oportunidade de voltar para o céu? Você já ouviu falar disso? Não, irmão Valdeci. Nunca eu escutei, não, essa versão, não. Então, eu estava estudando aqui numa Bíblia original aqui e tem um estudo sobre isso e eu fiquei até
pensativo sobre isso, irmão. É, né? Isso Ficou mexeu, reflexivo, né? Ficou é, refletindo. mexeu um pouco comigo, porque se a gente veio do sopro de Deus, a gente veio do céu. E se a gente vai voltar para o céu, é porque a gente veio de lá. E daí mexeu um pouquinho com a minha cabeça esse assunto, entendeu? Entendi. Mas que os anjos seriam nós seríamos os anjos, é isso? Sim, que nós seríamos os anjos caídos, por algum motivo houve uma rebelião no céu, e nós somos os anjos que ficamos neutro na batalha que houve lá no céu. E Deus permitiu que a gente viesse aqui na terra, dando uma oportunidade da gente servir Ele sem ver Ele, sendo fiel a eles, para a gente voltar ao nosso estado original. Mas você leu isso nos apócrifos ou não? Também tem nos apócrifos. Na verdade, eu li nessa Bíblia aqui, ó. É a... Você tem muita Bíblia aí, né, irmão Valdeci? Ah, eu tenho bastante. Essa Bíblia é uma Bíblia chamada Codex. Codex. Codex Ela, original. mas é brasileira? Não. É brasileira. É brasileira. E tem. E eu lendo, tem muita coerência. Eu acho mais coerente do que juntar aquele texto de Ezequiel 28, Isaías 14, né? Sim, E Apocalipse 12. Por sim, causa. Tem que fazer uma manobra muito grande para formar essa doutrina. sim, verdade, irmão Valdeci. Tem bastante discussão aí, né, no campo teológico acerca desses textos aí que você citou, né, em Sim, Ezequiel sim. Porque, e Isaías. porque ali a gente vê que um é mencionado Nabucodonosor, e o outro é o rei da Síria, de Tiro, né? O rei de Tiro. É em E Ezequiel e o outro é em qual texto? Qual livro? Isaías 14. Isaías, sim, É que, exatamente, é. que diz que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, habitar no Monte Santo de Deus, mas o Monte Santo de Deus, a gente for analisar, é Jerusalém, né? O Monte de Sim. Sião, entendeu? Então, irmão Valdeci, eu só subi aqui só para. Mas eu também tenho bastante dificuldade, sou bastante limitado nessa área, nessa temática que você está trazendo. E pelo que eu estava vendo aqui, você tá lecionando aqui, tá ensinando muito bem, tá perfeito o seu ensinamento, tá? É o que a gente precisa saber sobre os anjos, né, irmão? Eu Isso, acho que é o que basta, né? Eu acho que é o isso é suficiente. sim. Porque, irmão Valdeci, tem muita discussão, né? São muito, são muitas discussões, né, teológicas, né, acerca desse assunto e não chega a um consenso, né? É verdade. Mas o que eu quero, eu trouxe essa matéria para tentar esclarecer para os irmãos, porque muitas pessoas falam que vê anjo descendo, arcanjo, vê Gabriel dentro da igreja, para as pessoas não cair nessa, entendeu? É um pouco mais para alertar as pessoas não cair nesse engano, né? Sim, sim, sim. Que você continue aí sendo iluminado pelo Espírito Santo, que você possa continuar nesse trabalho tão espetacular que você sabe fazer tão bem, tá bom? Você prega muito bem, você é um excelente pregador na minha Amém, concepção. irmão. Que Deus continue iluminando você com espírito de sabedoria e de revelação para que você possa compartilhar desse tesouro com as pessoas, tá bom? Aham. Eu, Então é isso, irmãos. é, Os anjos, de fato, tá nas escrituras, né? E sim, existe uma classificação de anjos, mas o nossa informações sobre os anjos é limitada. E uma coisa que eu quero frisar aqui, que anjo não aceita adoração, irmãos. O anjo lá, quando João foi se prostrar diante do anjo de Apocalipse, lá, eu acho capítulo 19,
O anjo falou: não faça isso, que eu sou igual vocês, sou servo de Deus, adoro a Deus, né? E tem muita gente, Perfeitamente. e tem muita gente invocando o anjo dentro da igreja, irmão. Você, você fala que Jesus está salvando, que Jesus está libertando, ninguém dá glória. Na hora que você fala que um anjo entrou na igreja, as pessoas começam a rodopiar. Na hora, é o que a gente vê, né, irmão? É sim, é Eu só, verdade, irmão eu Valdeci. só queria, eu só queria trazer essas informações para os irmãos também ter um pouquinho um pouco dessa informação. Então, é isso, irmãos. É, tanto eu como o irmão Fábio, também é um estudioso da Bíblia, a gente tem poucas informações sobre os anjos, tá? E o principal, a mensagem principal que eu queria deixar para vocês, que os anjos estão para trabalhar em favor daqueles que vão herdar o reino e eles não podem ser adorados, tá? Porque Isso, tem muita gente adorando o anjo, invocando o anjo, e isso não pode. Era verdade. esse, na verdade, era esse recado principal que eu queria dar para os irmãos não caírem nesse erro, né? Então é isso. É isso. E, Eu vou descer então e deixar você aqui fazendo seu trabalho tão bem que você sabe fazer, tá bom? amém. Eu já vou encerrar também. Eu vou fazer uma oração aqui com os irmãos. Já vou encerrar porque já deu. Já falei todos os versículos que falava sobre anjo. Deu para citar aqui, né? É sim. Então, e cada um tire sua conclusão, né? É Mas verdade. não deve adorar anjo, nem invocar anjo, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não faça isso. No livro de Apocalipse fala, né? Em Hebreus. Isso. Eles trabalham em favor de nós, mas nós não temos nenhum domínio sobre eles e eles obedecem somente a Deus, né? Perfeitamente. Ah, tem mais uma passagem, né, irmão? Que um anjo matou, acho que 126 mil, né? 175.000 É, homens 175. assírios, né? Isso. E também teve o anjo que ficou lá quando Davi fez a contagem do povo lá, né? O E recenseamento. isso, daí Deus mandou o anjo com a espada lá para matar todo o povo. Aí Davi se arrependeu, né? Porque Deus disse que o povo dele seria como a areia do mar e como as estrelas do céu, incontável, né? E Davi foi querer contar o povo de Deus, Isso. né? Foi isso, né? Você lembrou bem. Foi Verdade. isso que aconteceu. Então, irmãos, que Deus abençoe todos vocês, tá? Muito obrigado, irmão Fábio, por ter subido aí. A sua presença Imagina. sempre vai ser bem-vinda, tá? Eu vejo em você Obrigado. um homem de Deus que eu admiro muito você, a sua educação. Sempre estou vendo você nas lives, sempre sendo coerente nas palavras que você fala. E que nós continuamos nessa peleja aí, né? Sim, sim. É que Cristo continue, né, intercedendo pela nossa fé, né? E isso, que Deus continue mantendo a gente firme aí para trazer, pelo menos na medida do possível, informações, na medida do possível, corretas, né? Para o povo não ser Isso. enganado, né? Perfeito, irmão Desi. Muito obrigado. Amém, irmão. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada e que Deus continue te Amém. abençoando, irmão Fábio. Amém. Você também, grandemente, viu? Um Amém. abraço. Muito obrigado pela sua presença, tá? Amém. Eu que agradeço. Abraço. Amém. Anjo faz corrigindo de quem tenta adorar. Eu não entendi a sua, como diz, ô servo do rei, eu não entendi o que você escreveu aí. O anjo faz corrigindo de quem tenta adorar a Deus? Eu não entendi o que você escreveu, irmão.
Amém, então, um abraço forte para você também, que Deus continue abençoando você, servo do rei. Irmãos, vamos fazer uma oração para a gente encerrar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra. A Tua Palavra descreve que o Senhor tem seres poderosos que trabalham em nosso favor, e se esses seres realmente trabalham, que seja feita sempre a Sua vontade na nossa vida. E se há um nome que tem que ser exaltado, aqui é o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e venceu naquela cruz, Senhor. Eu peço ao Senhor que abençoe, ilumine o entendimento de cada irmão, para que os irmãos não caiam no erro de muitos que tentam invocar anjos, adorar anjos, que o Senhor venha através do seu Espírito iluminar cada um, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos e amanhã nós estamos por aí, tá? Em nome de Jesus, fique com Deus, busque a Deus enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto está próximo. Irmãos, eu tô com um canal no YouTube, o link tá aí na onde fica a minha fotinha aí, eu não sei o nome disso aí, que as lives lá tem, eu dei o estudo sobre a hermatiologia, que é a doutrina do pecado, é um estudo muito bom para você saber o pecado que a gente tem, as consequências do pecado e a solução do pecado. Eu falei também sobre cristologia, soteriologia, tá tudo lá, a live completa, tá bom? E aparece até eu andando aqui antes de começar a live, mas tá lá. Se vocês quiserem assistir, tá lá disponível para vocês, tá bom? E aí é tudo de graça, tá bom? Você quiser curtir, seguir, isso vai do seu coração, tá bom? Desejo um bom início de madrugada a todos vocês e que a graça do Senhor Jesus Cristo continue sobre a vida de todos. Amém? Vou encerrar aqui, irmãos. Licença. Que Deus abençoe a todos.